Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não cessa jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Nós temos como meditação hoje, na nossa primeira leitura, o capítulo 32 do livro do Êxodo, cujo o contexto trata-se da libertação do povo de Deus no Egito, e assim que Deus liberta o seu povo, caminhando por meio do deserto próximo ao Monte Sinai, acontece da parte do povo uma ruptura com a aliança que eles fizeram com Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus, que é muito bom para conosco, Ele procura renovar a sua aliança, trazendo nova esperança a Deus, ao povo, melhor dizendo.
Qual que é o motivo dessa ruptura? O motivo é um motivo muito comum entre nós. A demora de Moisés, que quando vai até o Monte Sinai, pedindo a manifestação de Deus para o seu povo, demora para voltar. Parece que até hoje a sociedade, nós, quando se trata de um pedido que nós fazemos a Deus, ou quando se trata de alguma coisa que nós esperamos em Deus, nós não admitimos que Deus demore a nos responder. Moisés, ele ficou poucos dias longe do seu povo. Bastou poucos dias para o povo se rebelar contra Moisés e contra Deus, dizendo assim: ele não vai voltar mais. Que se vire Moisés, mas a gente precisa arrumar outra pessoa para andar à nossa frente. Não encontrando liderança, Arão dá uma sugestão. Vamos recolher todo o ouro que a gente tiver, brincos, pulseiras, colares, tudo que tiver no meio do povo, vamos colocar no fogo e aquilo que aparecer, a gente passa a colocar como Deus em nossa frente. Deus, claro que ele não acredita de ver a cabeça dura do povo, que é dali, daquela fusão toda do ouro, nasce um bezerro, né? Brota um bezerro do metal que ali foi fundido. E aí Deus pede a Moisés o seguinte: olha, Moisés, desce lá no meio do acampamento, porque o povo que você libertou para mim da escravidão do Egito já se corrompeu. O desvio acontece muito depressa, é uma outra coisa. Basta que a gente se sinta desprotegido, basta que a gente se sinta um pouco inseguro diante de Deus, que a gente se desvia rapidamente, né? Então aí Deus chama o povo, o seu povo de cabeça dura, por prostrar-se em adoração diante de um bezerro de metal. Até o Salmo fala de maneira muito bem humorada, né? Dá para acreditar que a gente vira as costas para Deus para adorar um boi que come feno? Não dá para acreditar numa coisa dessas, né? Moisés, ele mesmo assim pede para Deus aplacar a sua ira, perdoando a iniquidade do seu povo. E o mais bonito, Deus de fato desiste da ameaça que tinha feito contra o seu povo pela intercessão de Moisés, pelo pedido de Moisés. Vale a pena nós lembrarmos que nós, diante das inseguranças que sentimos desse mundo, que é muito inseguro, nós precisamos, cada dia que passa, conquistar a nossa confiança diante de Deus, acreditar diante do Senhor. O Evangelho de hoje mostra uma coisa também que é muito bela. Jesus, ele sabe que se ele confiar nos homens, ele vai ter muita insegurança. Aliás, se Jesus confiasse no consolo dos seus apóstolos na hora que ele passasse o sofrimento da cruz, ele teria desistido também. Então, Jesus, ele tem por testemunha o seu Pai em próprio favor. E é bonito isso. Do Pai procede um testemunho verdadeiro sobre Jesus. Quando Jesus vai falando no Evangelho de hoje, Jesus ele chega a dizer o seguinte: João Batista, ele era uma lâmpada que deu testemunho da verdade. E ele iluminou por um curto período de tempo na história. Mas Jesus diz assim: embora ele tenha iluminado, ele era humano. Por isso, por um tempo, ele agradou com a sua luz. Mas depois ele foi rejeitado. O testemunho maior são as obras que o Pai concedeu a Jesus realizar. E as obras do Pai, acontecidas pelas mãos de Jesus, mostram que Jesus foi enviado por Deus Pai. Em outras palavras, Jesus, ele não quis receber a glória que vem dos homens. Ele não esperava ser reconhecido pelos homens. Aqui, um grande proceder da nossa vida.
nós não podemos ficar esperando para ser reconhecido pelas pessoas. Não espere você modelar a sua existência para receber o conhecimento dos outros. E, infelizmente, tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente espera um reconhecimento humano. A amizade que nós fazemos, às vezes nós fazemos para agradar os outros, esperando o reconhecimento dos nossos amigos. Não vamos ter. Às vezes trabalhamos e queremos o reconhecimento das pessoas que estão à nossa frente. Não vamos ter. Às vezes esperamos o reconhecimento dos nossos familiares. Não vamos ter. Jesus é muito sábio nisso. Ele esperou em Deus Pai. Não preferiu o reconhecimento humano. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que nós ainda não temos no nosso coração o convencimento de que somos amados verdadeiramente por Deus. Ele sabia que a sua recepção nesse mundo seria hostil. O mais bonito do Evangelho é isso. Mesmo sabendo que a recepção nesse mundo por parte dele seria hostil, ele não vai nos acusar diante do Pai. E olha a sabedoria. Nós sabemos desde já que nós não vamos ser reconhecidos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos líderes. Mesmo sabendo isso, não é para que nós chegarmos diante de Deus acusando a todo mundo de que fizeram mal para conosco. Nós devemos aprender a perdoar, nós devemos aprender a amar. Então Jesus, ele veio com muita consciência. O que ele passou fazendo por este mundo não foi para ser reconhecido, mas foi para acontecer o nosso resgate. Se não acontecesse o resgate que Jesus ofereceu a nós, a sua morte por nós, se ele chegasse ainda diante do Pai para nos acusar diante do Pai que nós o maltratamos aqui na terra, nós estaríamos perdidos. Mas ele veio para nos salvar. E isso já nos basta. E isso é que nós devemos guardar no nosso coração. Então vamos apresentar ao Senhor com muita confiança as nossas orações.